E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro venceu ontem o Brusque por 2-0 no Mineirão e colocou fim a qualquer risco de rebaixamento à Série C. Não foi um jogo tecnicamente brilhante, a gente inclusive ofereceu muito mais oportunidade ao Brusque do que deveria, né? O Fábio teve uma grande atuação, os atacantes adversários também perderam gols, mas o que importa nesse momento da competição é realmente conseguir o resultado e a gente finalmente pode respirar aliviado. Isso porque o Cruzeiro chegou a 46 pontos e temporariamente está em 10º lugar na tabela, na primeira página da classificação. Matematicamente até existe algum risco de rebaixamento, mas para isso seria necessário uma combinação absurda de resultados que envolveriam 3 derrotas do Cruzeiro nas 3 últimas rodadas e uma série de vitórias desse pessoal que tá para baixo. Então mesmo alguém que não é um otimista por convicção como eu, já considero que o Cruzeiro está devidamente salvo, garantido na disputa da Série B do ano que vem. O que obviamente é um objetivo muito pequeno quando a gente considera o tamanho do Cruzeiro e o que a gente esperava, né, que era ver o time nesse momento com o estádio lotado e a gente celebrando o retorno à Série A, coisa que não foi possível por diversos erros de diretoria, comissão técnica e também do elenco, mas ainda assim, nesse final de temporada, nós tínhamos 2 possibilidades basicamente. Era ficar na Série B ou cair para a Série C, e o Cruzeiro conseguiu garantir nos confrontos diretos contra Londrina e Brusque, pelo menos essa manutenção e um pouquinho de paz. Vanderlei Luxemburgo falou após a partida e deixou claro mais uma vez que ele quer ficar no Cruzeiro, desde que o planejamento seja bem feito, completamente diferente do que aconteceu esse ano, e que se houver divergência com a diretoria, ele não fica. Inclusive o Vanderlei acaba fazendo uma coisa que já virou praxe, né? Desmentir o presidente do Cruzeiro, já que o Sérgio tinha dito que já estava apalavrada essa renovação do Vanderlei para a próxima temporada, e o treinador falou: apalavrado uma pinóia, tá? Apalavrado que eu quero ficar, que o presidente quer que eu fique, mas a gente agora que vai sentar e discutir o planejamento, como vai ser no ano que vem, e acho que todos concordamos que o Vanderlei Luxemburgo fez um trabalho melhor do que os treinadores anteriores, né? Especialmente o Mozart, que fez um trabalho muito ruim aqui no Cruzeiro. O Vanderlei melhorou o time e inclusive colocou os jogadores jovens em campo, o que é um mérito que ninguém pode tirar dele. Agora, a gente vai dizer que o trabalho do Luxemburgo é excelente no Cruzeiro? Não é. Ainda que ele tenha um aproveitamento de pontos de G4, o time do Cruzeiro não joga um futebol que nos dê confiança que a gente vai vencer nenhum jogo. A partida de ontem, por exemplo, a gente poderia muito bem ter perdido, não fossem as individualidades, né? A gente conseguiu esse resultado muito mais calcado na qualidade de alguns jogadores, que por mais que a gente tenha um elenco ruim, ainda tem alguns jogadores que têm sim um nível acima da média da Série B, do que num bom trabalho coletivo, porque ontem mais uma vez o Cruzeiro não jogou efetivamente bem. Mas sobre a permanência do Luxemburgo, eu acredito que ele vai ficar no Cruzeiro, primeiramente porque ele não é um técnico que tenha um supermercado. Se o Vanderlei não quiser ficar no Cruzeiro, ele não vai estar trabalhando no início do ano que vem. Eu não vejo nenhum clube querendo contratar o Vanderlei Luxemburgo nesse momento, até considerando o custo dele e o benefício que ele tem entregado em todos os seus trabalhos nessa última década. E o Cruzeiro é um clube que vai passar por mudanças agora nessa transição de clube-empresa, que ainda está muito obscura para nós torcedores, né? Essa situação, como vai acontecer, ainda não está muito clara, e quem falar que sabe tudo certinho o que vai acontecer, gente, tá mentindo, tá? Porque quem sabe sobre isso é o camarada da XP, então a partir do momento que ele for falando, aí a gente vai repercutir. Agora essas conversas fiadas de X, Y, Z, é melhor a gente esperar quem realmente domina o assunto falar, porque senão a gente vai ficar doido e pode acabar enveredando por algum caminho que não é o ideal, tá? Então vamos esperar as coisas acontecerem. Agora o Cruzeiro já consegue a permanência na Série B, o que dá um pouco mais de tranquilidade para esse processo, e acho que no final das contas o Vanderlei vai acabar querendo seguir no Cruzeiro pelo tamanho do clube, pela história que ele tem aqui, mas acho que tem um ponto que ele falou na entrevista ontem, que o Cruzeiro precisa ter um planejamento de Série A.
planejamento de Série A não é o mesmo que elenco de Série A. Se ele vier cobrando elenco de Série A para o Cruzeiro, sem a gente saber de onde vai sair o dinheiro, porque até esse momento o Cruzeiro, por exemplo, não pode contratar nenhum jogador, e o Cruzeiro segue sendo um clube que tem problemas de atrasos salariais, né? O Cruzeiro hoje não é um clube que tem dinheiro, gente. Se isso vai acontecer depois do clube empresa, é o tempo que vai dizer. Hoje a gente não tem. Então, se o Vanderlei vier com aquela mesma cobrança que fez o Filipão, que queria ter um elenco de Série A jogando a Série B, fatalmente ele não vai ficar. Agora, se ele sustentar aquilo que ele falou durante toda essa temporada, né, de dar mais oportunidade para jogadores jovens e tudo mais, de tentar aproveitar a base do Cruzeiro e ter paciência nessa transição, aí eu acho que ele pode sim ser um cara muito positivo, justamente porque ele pode oferecer um escudo para esses jovens jogadores que devem ter as suas primeiras oportunidades jogando no time profissional do Cruzeiro, tá? Então eu acho que o Vanderlei tem ônus e tem bônus. Ele é um cara muito grande, um personagem bacana, mas enquanto treinador de futebol ele não tem feito grandes trabalhos há muito tempo. É só ver que o time do Cruzeiro coletivamente não é um time muito bem organizado. Ontem nem na parte ofensiva nem na parte defensiva a gente não fez um jogo legal, mas ainda assim ganhou por causa das individualidades. Um bom exemplo disso foi o meia Giovani, que marcou um golaço para nos dar tranquilidade e assegurar a vitória. O meia tem contrato encerrando agora em dezembro e já falou em algumas oportunidades que quer continuar no Cruzeiro em 2022. Acho que considerando o momento do Cruzeiro hoje, vai ser difícil a gente arrumar um meia armador melhor que o Giovanni Piccolommo, que pode não ser nenhum craque, nenhum super gênio, mas é um bom jogador, é um cara que consegue dar ali um norte pro time, virar essa bola, tem um passe um pouco mais qualificado e de vez em quando acerta um chute espetacular como aconteceu ontem. Acho que a tendência é que ele renove contrato, tá? Se eu fosse o diretor de futebol, se cabe no orçamento, ele ficaria no Cruzeiro para 2022, sim. Justamente porque o maior problema do Giovani é o aspecto físico, né? Na temporada passada, por exemplo, ele era um jogador absolutamente rechonchudo. Nessa temporada ele já tá num condicionamento melhor, tanto que tá conseguindo jogar regularmente e ser um atleta produtivo para o time do Cruzeiro. Se couber no orçamento, eu acho que é um jogador que deveria ficar sim, porque pode nos ajudar e ser uma das lideranças nessa montagem de um novo time do Cruzeiro, né, para que a gente seja muito mais competitivo, até porque a tendência é que nós tenhamos vários jogadores jovens e é importante ter alguns jogadores que tenham um perfil mais aguerrido, como o próprio Giovani, né, às vezes até passa um pouco do ponto, mas alguns jogadores capazes de realmente chamar a responsabilidade, ajudar o time e dar uma orientação para esses jovens jogadores que não podem, obviamente, ter a responsabilidade de fazer tudo sozinhos. Um desses jovens que deve ter ainda mais oportunidade no ano que vem é o atacante Vitor Roque. Após o jogo de ontem, o Alberto Rodrigues, um histórico narrador da Rádio Itatiaia, deu ao atacante o mesmo conselho que ele afirma ter dado a Ronaldo quando o fenômeno surgiu no Cruzeiro, que ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo, mas não tem que cansar de treinar. Acho que muita gente deve ter visto esse vídeo que foi publicado nas redes sociais lá da Rádio Itatiaia, né? E na minha opinião, gente, assim, esse negócio foi muito mais constrangedor do que realmente um ensinamento, uma dica, algo que o atacante vai levar para sua vida mesmo. Vitor Roque ontem, por sinal, que entrou, jogou ali mais de meia hora, suportou bem o jogo, né? Tentou algumas finalizações. Espero que ele tenha mais chances ainda nessa Série B e no ano que vem ainda mais. Só que a forma como o pessoal da Itatiaia fez ali, né? Claramente tinha uma câmera na cara do moleque ali, o Alberto Rodrigues falando com ele, uma coisa gravada, não me pareceu espontâneo, tá? Realmente não acho que vai ser uma coisa assim que vai fazer grande diferença na carreira dele. A gente também tem que tomar o cuidado para não jogar no Vitor Roque a expectativa, a pressão de que ele seja o Ronaldo, porque o fenômeno foi um dos melhores jogadores da história do futebol, tá? E jogar esse tipo de pressão no Vitor Roque não vai ajudar em nada. Ele é o Vitor Roque, ele não é o novo Ronaldo Fenômeno, vamos parar de palhaçada nesse sentido e deixar que o garoto construa sua própria história, tá? Ter paciência com ele, ontem já deu para ver a torcida cantando para ele, batendo palma mesmo quando ele errou um passe, tentou uma finalização ali, mas é isso, a gente tem que ter paciência, porque o talento existe, mas nenhum jogador vai aparecer com 16 anos arregaçando. Isso acontece provavelmente uma vez por século, uma vez por milênio. Aconteceu com o Ronaldo lá em 93 e nós já estamos em 2021, né? São quase 30 anos. Seria ótimo se o Vitor Roque conseguisse repetir os passos do Ronaldo e desembestar, fazer gol, jogar pra caralho, virar um novo fenômeno. Seria ótimo, mas a gente não pode cobrar isso dele, senão a gente pode acabar se frustrando depois. Mudando de geração, Rafael Sobis anunciou após a partida a sua aposentadoria como jogador de futebol. O atacante de 36 anos jogou 170
76 vezes pelo Cruzeiro e marcou 37 gols. Ele disse emocionado que é cruzeirense e voltará ao Mineirão sempre que puder. E foi muito bonito aquele ritual de encerramento de carreira do Rafael Sobis, né? No momento que termina a partida, inclusive, que ele se dirige ao árbitro, pega ali os cartões, né? E ficou todo mundo assim, eu pelo menos fiquei naquela, ai mano, por que o Sobis tá emocionado, tá chorando assim? Ainda faltam mais alguns jogos, né? Depois foi informado que ele já tinha comunicado aos jogadores, inclusive, que se o Cruzeiro vencesse, era a última partida dele. Talvez seja por isso, inclusive, que o Vanderlei colocou ele tão cedo na partida, na vaga do Thiago. Ele jogou ali aproximadamente 30 minutos, quase fez de novo o gol do meio campo, né, que ele marcou contra o Brasil de Pelotas. Infelizmente o goleirão do Brusque estava mais atento dessa vez e conseguiu fazer a defesa, mas o Sobis jogou bem, ajudou o time, deu carrinho, tomou cartão amarelo, xingou os outros, reclamou e no final chorou, ficou emocionado, ficou feliz ali. E caras, ele cumpriu muito bem a carreira, né? Você vê que o camarada tem caráter, quando você vê que o Sobis, ele é muito querido pela torcida do Cruzeiro, por mais que a gente tenha criticado muito ele nesse último ano, ele é muito querido pela torcida do Inter, que é o clube onde ele foi revelado, campeão de 2 Libertadores inclusive, ele é querido pela torcida do Fluminense, ele é querido pela torcida do Tigres. Então, cara, assim, ele construiu uma carreira realmente muito bonita. E é claro que o fechamento seria com chave de ouro se ele tivesse conseguido ajudar o Cruzeiro a retornar à Série A. Não foi possível, não apenas porque ele não jogou bem, mas porque o planejamento foi uma porcaria e o time era realmente ruim, né? Mas enfim, nesse momento a gente tem que esquecer as raivas que ele fez aí, porque realmente foi uma carreira muito bacana, de muitos títulos, muitos gols marcados pelo Cruzeiro também. 37 gols não é um número espetacular, mas é um número de gols bem razoável, até quando a gente vive uma era de artilheiros que não fazem gols aqui no futebol brasileiro, né? Tem pouca gente metendo muito gol por aqui, mas obrigado, Rafael Sobis, valeu por tudo, que seja feliz. E acho que seria muito bacana se na última partida da temporada, que o jogo que vai ser contra o Náutico, né? Se o Sobis estiver no estádio, receba ali uma homenagem do clube, mesmo que ele não seja relacionado, mesmo que ele não entre em campo, né? Mas que seja ali uma homenagem do clube realmente por tudo que ele fez ao Cruzeiro aí, desde a primeira passagem lá em 2016 e especialmente na temporada passada, né? Quando ele chegou pro Cruzeiro lutando contra o rebaixamento para a Série C e fez gols muito importantes ali na época do Filipão. E uma notícia relevante dessa quarta-feira é que o volante Adriano notificou extrajudicialmente o Cruzeiro, cobrando a quitação de salários que não são pagos integralmente desde março, FGTS que não é recolhido desde 2019 e as férias de 2020 que não foram pagas. Essa informação foi divulgada pelo Globoesporte.com, confirmada por outros portais inclusive, tá? Basicamente a situação é o seguinte: desde o mês de março o Adriano está recebendo apenas 30% do salário que está combinado em carteira. E nessa última leva, né, quando o Pedro Lourenço alugou o prédio lá da sede administrativa, que entrou uma grana no Cruzeiro e foi informado que todos os jogadores receberam salários, o Adriano não recebeu. E é por isso que ele fez agora essa notificação, porque ele quer receber o salário. Aí você me pergunta, mas por que o Cruzeiro paga os outros jogadores e não paga o Adriano? A minha teoria é que tem a ver com o empresário do atleta, o Bruno Vicentim, que é um notório desafeto, digamos assim, de Sérgio Santos Rodrigues. Os caras não se bicam e meio que o Sérgio usa o Adriano para atingir o Bruno, o que é uma grande burrice, porque isso só vai dar na cabeça do próprio Cruzeiro. Neste momento, se o Adriano quiser entrar na justiça contra o Cruzeiro e ganhar o seu passe, ele consegue fazer isso, porque não existe isso de pagamento parcial de salário. Ou o salário é pago ou ele não é pago, e o do Adriano não é pago desde março. Então desde o mês de julho, né, depois que passaram 3 meses sem receber, o jogador já poderia ter acionado a justiça. E a grande prova de que o Adriano, ele de certa forma não está querendo fuder o Cruzeiro, é que agora eles não entraram na justiça, eles estão fazendo uma notificação extrajudicial e fazendo isso chegar a conhecimento de todo mundo. Por quê? O Cruzeiro não paga o cara e fica empurrando com a barriga, e dane-se, se vira. Sendo que a única coisa que o atleta está cobrando é que seja pago o salário dele, gente, que está determinado na carteira. A mesma coisa, não pagar o FGTS, não recolher o imposto desde 2019. É outra coisa que o atleta poderia também entrar na justiça, entendeu? E ganhar o próprio passe e sair do Cruzeiro. Não apenas ele sair de graça, mas o Cruzeiro ter que pagar todo o valor de contrato dele até dezembro do ano que vem como multa rescisória. Olha o tamanho da burrice que a diretoria
diretoria do Cruzeiro tá fazendo e a sacanagem que estão fazendo com um jogador para tentar atingir um empresário. E eu não tô dentro da cabeça do Adriano para saber até que ponto isso tá afetando o atleta, mas é claro que o jogador caiu de rendimento, essas últimas partidas dele estão sendo bem abaixo, inclusive, né? O Adriano, que por sinal tomou cartão amarelo ontem, não vai jogar contra o Vitória, vai cumprir suspensão, mas pelo amor de Deus, né, Cruzeiro? Vamos deixar de ser babaca, vamos acertar os atrasados com o cara aí, porque se você pagou todos os outros funcionários, você não pagar um jogador que é importante, um titular do time, porque assim, se o Cruzeiro não tivesse pagando um jogador que não joga, tipo assim, o Henrique, que tá lá no departamento médico, a gente entenderia, por mais que seja muito errado, o jogador tem contrato com o clube, ele tem que receber. Mas o Adriano, que foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro na temporada, um dos poucos que se salvou, você não pagar esse cara, é burro, é sacana, é o tipo de coisa que não pode mais acontecer. Até o momento que eu tô fechando esse vídeo, por volta de 1h30 da tarde, o Cruzeiro ainda não se manifestou oficialmente sobre essa situação. Mas eu acho que não tem que se manifestar, não tem que dar explicação, não. Tem que ir lá, quitar, pagar tudo, salário do cara, FGTS, dá teu jeito, acerta tudo com esse jogador e de preferência já busca fazer uma renovação de contrato com o Adriano, porque no ano que vem é o último ano de contrato dele e é um jogador que tem uma tendência a ser ainda melhor na próxima temporada. Ele precisa ter sequência, ele já ajudou o Cruzeiro no ano passado, tá ajudando esse ano também, e vamos deixar o jogador com a cabeça focada no futebol, tá? Que ele esteja recebendo em dia, assim como todos os demais profissionais, né? E vamos empregar melhor os nossos recursos e dar valor a quem merece, porque o Adriano já ajudou bastante o Cruzeiro nessa temporada e se não fosse ele, a situação poderia estar muito pior. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!